Muito boa noite a todos que já estão conosco. Eu sou Eduardo Amaral do canal Faço Tech e hoje venho trazendo mais uma live sobre tecnologia. Vamos estar falando hoje sobre um assunto bem bacana, bem legal, falando sobre uma plaquinha chamada Raspberry Pi, ou Pi. Daqui a pouco a gente vai descobrir qual a forma certa ou se existe duas formas corretas de estar falando sobre essa placa. Antes de tudo, eu quero agradecer já a presença de todos vocês que estão nos acompanhando durante esse nosso projeto, durante nossas lives e vendo os nossos vídeos, e isso é importante porque a gente consegue trazer o conhecimento a todo mundo. E se você conhece alguém que gosta de tecnologia, gosta de informática, gosta de robótica, compartilhe com esses amigos esses nossos vídeos, essas nossas lives, e sempre vamos estar passando esse tipo de conhecimento. Eu quero, antes de tudo, estar agradecendo também ao Fábio Castro, da F59, ele está desenvolvendo o nosso site, e ele que tem feito os banners que a gente tem divulgado a respeito dos nossos trabalhos, das nossas lives, ele que tem feito para a gente com todo carinho e todo o conhecimento técnico dele, e então eu venho aqui em público estar agradecendo a ele por isso. Ao nosso amigo também Rodrigo Silva, que tem feito a nossa vinheta, as vinhetas do canal, ele tem se debruçado à noite e em tempo bem rápido tem conseguido passar para a gente, e a gente tem aproveitado em nossos vídeos. O Rodrigo Silva, que é o idealizador da Colibri Art, então fica aqui os nossos agradecimentos. E também temos uma novidade que vai casar muito bem com a nossa live de hoje. Nosso amigo Thiago Palhares, ele mandou para a gente duas cases de Raspberry, muito bem trabalhada. Essa daqui simula o Nintendo. Para quem não sabe, daqui a pouco vai conhecer melhor sobre o Raspberry. É utilizado muito como um videogame retrô, só que ele não vem com case. Então a gente pode estar adquirindo ele no Mercado Livre. Entretanto, o Thiago Palhares, ele consegue personalizar essas cases da forma como você quiser. Então eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link dele com o celular e e-mail, o contato dele, na verdade, para que você possa estar entrando em contato se achar interessante o trabalho dele. Eu, particularmente, achei muito bom, o acabamento muito legal. Então vocês, com certeza, vão estar precisando de uma case quando adquirir o seu Raspberry. Então eu vou estar deixando na descrição o contato dele. Então, muito obrigado, Thiago Palhares, pelas cases que você nos passou. O canal Faço Tech agradece muito essa tua colaboração. Também eu não posso estar deixando de agradecer ao Projeto Root, um parceiro do nosso canal, tem nos dado total apoio desde o primeiro dia do início do nosso projeto. Ele vem prestando sua colaboração, não só com a parte técnica, mas também dando conselho, se disponibilizou em hoje estar conosco nessa live. É uma live um pouco técnica, mas ele com certeza vai passar para vocês de uma forma bem clara e que vocês vão entender. Vocês vão perceber que o Raspberry é o início de tudo e que uma criança de 5 a 10 anos ela já consegue ter o entendimento mínimo para estar utilizando essa placa. Agradeço a figura do Diego e também do Marcos, que são os dois cabeças aí do Projeto Root. Vou estar deixando na descrição dessa live o canal dele, o link do canal. Eu peço já, antes de tudo, que vocês possam estar se inscrevendo no canal. Sempre ele vem trazendo novidades de tecnologia também, não só de Raspberry, mas de Linux. Quem gosta de Linux, lá é um canal excelente para você estar aprendendo, montar servidor. E também a parte de robótica com Arduino, que vocês vão ver que o Arduino tem tudo a ver com Raspberry. Hoje, uma ciência nova que se iniciou, chamada de domótica, que é a junção de automação residencial com a parte da robótica, e o Raspberry veio para isso, para a ciência das coisas, vem juntando tudo que a gente imagina de informática e tecnologia. A figura do Raspberry vai estar passando para a gente essa facilidade. Ele é um facilitador entre a tecnologia e o ser humano. E agora eu chamo o nosso amigo Diego, o Diego que vai estar passando hoje para a gente um pouco desse conhecimento dele. Eu espero que todos possam gostar e aproveitar, sugar todas as informações que ele venha estar trazendo para a gente. Uma boa noite, Diego.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Diego Costa e, como de praxe, eu costumo me apresentar. Eu sou o administrador do canal Projeto Root. Antes de eu começar falando sobre a placa Raspberry, eu vou também falar um pouquinho sobre a minha trajetória, só para dar um embasamento para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Tá? Como é que começou o Projeto Root? Quando eu estava na minha graduação, eu tive alguns colegas que tinham dificuldade em utilizar sistemas Linux. Então, lá na minha graduação, quando eu me formei em redes de computadores, eu tive o primeiro contato lá com os servidores e Linux. Então, o que aconteceu? Como eu já tinha alguns conhecimentos básicos em Linux, mas por querer brincar em casa fazendo laboratórios, eu acabava adquirindo essas skills. Então, lá na faculdade, eu acabei tendo alguns colegas que tinham algumas necessidades técnicas para apresentar trabalhos, para realizar roteiros. E aí um dia surgiu lá a oportunidade de eu gravar um vídeo e mostrar para eles como é que fazia até as tarefas deles lá. Tá? Então, o que aconteceu nesse meio tempo? Eu comecei a gravar alguns vídeos e publicar na minha conta pessoal do YouTube. E o pessoal começou a gostar e ficou lá por um bom tempo. Eu acredito que ficou mais de 6 meses parado. Né? O meu último vídeo lá ficou 6 meses parado antes de eu ter a ideia novamente de publicar vídeos. Tá? Então foi através do YouTube que surgiu o canal Projeto Root, das pessoas que estavam assistindo meus vídeos lá no antigo canal, né, na minha conta pessoal, na verdade, né, e essa pessoa entrou em contato comigo dizendo, olha, faz muito tempo que tu não publica vídeo, ficou interessante, tu tem uma ótima didática, e seria interessante voltar a fazer vídeos novamente para o YouTube. Então, daí é que surgiu a ideia, então, o conceito do Projeto Root. Então, esse é o conceito que a gente tem no Projeto Root. O Projeto Root ele é um canal no YouTube onde ele não visa lucros e nem serviços. Tá? Nós não somos uma empresa que presta serviço, e sim um canal que tem o foco em ensino, em tecnologias, servidores, Linux e internet das coisas atualmente. Tá? Então, o nosso canal ele trata dessas questões. Tá? Então, hoje em dia, o canal ele já está um pouco mais focado no Raspberry, até mesmo pela quantidade de público que vem vindo e assistindo os nossos vídeos. Né? Então, a gente tenta encaixar o nosso roteiro com o que o pessoal pede. Então, a gente começou fazendo vídeos de Raspberry e teve uma ótima aceitação. Tá? E hoje o canal ele já está dando uma remodelada no seu conteúdo. Então, o que tu vai encontrar lá? Tu vai encontrar materiais de diversos nichos, né? Então, seja ele para quem está trabalhando com Linux ou quem quer trabalhar com internet das coisas. E o foco é realmente as pessoas mais leigas no assunto. Tá? Então, por isso que o canal Projeto Root muitas vezes traz alguns assuntos mais simples, de uma didática um pouco mais simplificada para quem não tem conhecimento em tecnologia. Esse é o foco do nosso canal, tá? Do canal Projeto Root. E sobre a plaquinha Raspberry, como é que ela entrou no canal? Eu, como fui muito apaixonado, sempre fui muito apaixonado por tecnologia, sempre tive contato com muita tecnologia e a eventos de tecnologia. Em um determinado evento, eu tive o primeiro contato, eu vi lá o Raspberry, o primeiro modelo de Raspberry, e fiquei encantado por ele. Só que naquela época eu não tinha condições financeiras de conseguir comprar essa placa. Na verdade, ela estava sendo vendida no evento e estava um preço realmente muito caro na época, e eu não tive condições de adquirir. Então eu fiquei acompanhando o mercado e a aplicabilidade dessa plaquinha. Tá? As primeiras versões as aplicações eram muito restritas, era mais para quem desenvolvia. Hoje em dia o Raspberry ele já está na terceira versão e ele já tem uma aceitação não só do público, mas também de dispositivos que ele também é compatível. Então, o que é o Raspberry? Como o Eduardo falou, é uma plaquinha do tamanho de um cartão de crédito, né? Então, ela é bem pequena. Eu vou mostrar ela para vocês agora aqui, tá? Mas ela é um tamanho de um cartão de crédito e tem o poder de um computador, tá? Então, muitas pessoas acabam confundindo o Raspberry com um computador desktop. Tá? Ela tem funções de computador, ela não vai substituir um desktop, um notebook ou até mesmo um tablet.
Tá? Por quê? Porque ela tem um hardware muito restrito, ele tem um hardware diferente, enquanto numa arquitetura PC, nós temos a arquitetura PC x86, x8664, aqui nós estamos trabalhando com uma arquitetura diferente, é a arquitetura em SoC, tá? Que é uma arquitetura onde todos os componentes estão soldados na placa, então isso limita muito o seu hardware. Então, por isso que o pessoal acaba, às vezes, confundindo um computador com o Raspberry. Ele tem funções de computador, mas ele não é propriamente um computador propriamente dito. Tá? Então, eu não posso instalar um HD diretamente na placa. Eu posso utilizar um HD USB espetado nessa placa e, assim, ter mais espaço disponível. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma segunda câmera só para mostrar para vocês, tá? Então, como é que funciona o Raspberry. Peço ao Eduardo se puder trocar a câmera da transmissão para secundária. Pronto. Então, tá conseguindo ver já? Sim, sim. Deixa eu só focar aqui novamente aqui. Perfeito. Então, olha só, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui essa aqui a plaquinha, tá? Ela tá dentro de uma case, tá? Onde ela já está em funcionamento. Tá? Eu deixei até aqui eu tenho um micro SD, ó, tá? Esse aqui é um micro SD de 8 GB, mas eu posso colocar micro SD de até 128 GB no Raspberry, na placa. Esse aqui, o que tá ali, esse daqui que de 8 GB, ele tá com uma versão do videogame retrô, eu já vou comentar um pouquinho sobre isso aí com vocês, mas aqui na plaquinha eu tenho alguns cabos espetados aqui, ó. Esses cabinhos aí, eles estão nas conexões GPIO. Eu vou ver se eu consigo focar ali para vocês, ó. Então, aquela pinagem ali é a famosa GPIO, que são as portas que eu consigo controlar dispositivos, tá? Então, eu vou focar aqui também, ó. Eu tenho uma lâmpada que está conectada, tá? Nesse relé aqui, ó, eu tenho uma placa de relé, onde eu tenho ligado o meu Raspberry através desses cabos aqui, tá? Esses cabos aqui vão ligados lá na minha placa das GPIO do Raspberry, tá? E aqui são relés, tá? O relé, na verdade, ele nada mais é do que um interruptor. Então, esse interruptor ele vai ligar ou desligar. Então, eu tenho aqui esses fios vermelhos aqui, eles são conectados na minha lâmpada aqui, tá? Então, ele é como se tivesse um interruptor, só que ele está ligado nessa lâmpada de bancada aqui. E esses outros cabos aqui, ó, que eu tenho aqui, que é um marrom. Acho que caiu a minha câmera aqui, peraí que eu vou habilitá-la de novo. Ô, Diego, enquanto isso, eu posso estar só mostrando aqui para eles darem uma visualizada melhor aqui no que se trata aqui do GPIO. Pessoal, aqui nós estamos olhando um Arduino, tá? Que é uma outra plaquinha, um outro circuito, um micro, na verdade, controlador, e esse aqui é o Raspberry, do tamanho de um cartão de crédito, como o Diego falou. Deixa eu só tirar aqui da capinha aqui. Olha só, aproximando bem. Essa pinagem que vocês estão vendo aqui, o Raspberry Pi, ele possui 40 pinos que são chamados de GPIOs. Com esses 40 pinos, a gente consegue estar fazendo uma ligação entre vários outros componentes, outros projetos podem ser feitos a partir deles, tá? Projetos como você pode juntar um Raspberry com um Arduino através dessa pinagem, entre outras coisas também que dá para se fazer, tá? Isso aqui foi só um comentário para vocês poderem tá fazendo poder tá imaginando aqui, visualizando o que é os GPIOs aqui, são 40 pinos, tá bom? Voltou aí, ô Diego? Voltamos aqui. Beleza. Pode trocar aí. Esses outros conectores aqui, esses cabos que estão aqui, que é um marrom, um verde e um azul, eles estão conectados na minha iluminação da sala onde eu estou. Consigo controlar já dentro da minha casa algumas lâmpadas. Eu hoje, para montar essa bancada para mostrar para vocês, eu tive que desmontar a minha automação na minha residência, mas ela já está funcional. Pode trocar para minha câmera novamente aqui a transmissão, por favor. Pronto. Você que manda, Diego. Você manda e eu só vou executando aqui.
Perfeito. Então, pessoal, eu só demonstrei rapidamente para vocês ali, para vocês entenderem o processo, tá? Essa plaquinha, ela tem um custo aqui no Brasil um pouco não, vou dizer, realmente é absurdo o custo que ela tem aqui para nós no Brasil, tá? Essa placa, ela tem algumas versões, da mais barata, de $5, a mais cara, que é $35, tá? Então, nós temos toda a família Pi, ela tem o Raspberry Pi 1, 2, 3, tá? São os 3 modelos, e ainda tem o Raspberry Zero, que é uma versão mais compacta, menor da placa Raspberry. Essa plaquinha Raspberry Pi Zero, ela é muito utilizada para quem vai construir os videogames retrô, tá? Porque ela pode ser colocada dentro de pequenos cases, que na verdade muitas vezes o pessoal acaba utilizando uma réplica, como o Eduardo mostrou agora há pouco, uma réplica do console original. Pode ser utilizado tanto a placa Raspberry Pi 3, que é esse modelo que nós estamos mostrando aqui, como o Raspberry Pi Zero, que é a placa menor, que possui o valor de $5. Tá? No Brasil, eu não consegui encontrar essa placa com menos de R$200. Tá? Comprando via Mercado Livre, comprando via entrega no Brasil de outros lugares, né? Tu acaba comprando ela por $35 lá, mas quando chega no Brasil, tu acaba sendo taxado, né? Esse é o nosso problema aqui no Brasil de conseguir adquirir essas placas. Diegão, só um comentário rápido aqui, pessoal. Eu fiz uma simulação no Amazon essa semana, $35, daria mais ou menos 112, 115 reais hoje, se a gente fosse transformar para o real. Entretanto, a Amazon, que é a mais confiável, você já paga a taxa que seria pago como imposto aqui na movimentação, e acaba sendo mais caro ainda do que o próprio Raspberry. Então, a dica que eu dou é Mercado Livre mesmo. Eu estou deixando depois na descrição dessa live o vendedor do Mercado Livre que me vendeu, chegou aqui no Rio de Janeiro, ele é de São Paulo, chegou aqui no Rio de Janeiro menos de 48 horas, então, e foi mais ou menos isso aí que o Diego disse, 200, saiu 200, mais ou menos 230 e alguma coisa, só que veio já a case preta, deixa eu mostrar aqui para vocês, veio essa case preta, veio a fonte de alimentação, que daqui a pouquinho a gente vai falar também, tá? Que não vem junto, Vem, quando a gente compra, ela vem, eu acho que o Diego... Vai mostrar ainda, Diego, quando compra? Vou então, beleza, eu vou deixar aí que tu termine. Então, era só isso, pessoal, só para dar essa dica, eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou passar aqui para o Diego. Perfeito, então, pessoal. Quando eu comprei a minha placa, eu comprei ela num fornecedor nos Estados Unidos, sabendo que poderia ser taxado. Tá? Eu comprei ela no valor de $35, comprei ela com a case e não comprei ela com um carregador, tá? Porque eu tinha um carregador aqui da amperagem precisa e acabei comprando somente a placa Raspberry junto com a case. Quando eu fechei a compra nesse site, o próprio site lá, eles dividiram a compra em duas, como se fosse duas encomendas separadas, porém veio o valor das duas compras junto. Então, quando foi enviado, veio duas encomendas no valor de $34,50, não chegou a $35 tudo, já incluindo com o frete, o valor do frete. Levou aí aproximadamente 25, 28 dias para chegar até a minha residência tudo. Tá? Veio primeiro a case, chegou primeiro a case, e logo quando chegou a case eu imaginei que, olha, de repente a placa ficou parada na alfândega e vão me taxar. Então eu já estava esperando pagar um valor a mais pela placa. Mas felizmente chegou dias depois, 5 ou 6 dias depois que chegou a case, chegou a placa. E aí nós começamos a testar, tá? Então eu botei essa placa na bancada, comecei a estudar sobre ela, comecei a ver as aplicações que essa placa permite fazer. Eu já testei mais de 20 sistemas operacionais dentro dessa placa, tá? Entre variações de distribuições de Linux, variações de sistemas Android.
já testei videogame retrô, então eu já fiz uma porção de testes com essa placa. E eu posso garantir para vocês que até o momento não se tem uma aplicação favorável para quem vai utilizar ela com aplicativos como Netflix e YouTube. Tá? O Netflix até o momento não rodou porque ele precisa de um componente para rodar direitos autorais, que é o DRM, e não tem como instalar ainda na arquitetura Raspberry. Por quê? Justamente pelo aquilo que eu falei logo no início, que nós não estamos trabalhando com uma arquitetura PC, onde eu consigo instalar um arquivo lá, para quem é do Linux, ali, um dpkg-install e o nome do pacote .deb. Né? Então eu tenho uma arquitetura ARM, que é o processador que ele utiliza. Então, o processamento do Raspberry é um processador ARM. Esse aqui é a versão 7, ARM 7, tá? Então, todo o aplicativo que for instalado nele tem que ser dessa arquitetura. Então, por isso que não se tem total compatibilidade ainda com os aplicativos. Já o YouTube funcionou de maneira razoável. Então, dependendo do tipo de vídeo, da qualidade que tu utiliza, ele acaba dando umas travadas, tá? Então vale lembrar que ele aceita Full HD, então quando tu coloca o cabo HDMI para colocar num monitor, para colocar numa TV, numa Smart TV se for o caso, ele aceita Full HD, 1080p. Porém, para transmitir vídeos no YouTube em Full HD, eu não consegui transmitir sem que ele travasse. Então ele tem um certo delay para rodar vídeos em Full HD do YouTube. Agora, diferente de vídeos em Full HD nas distribuições para Media Center. Tá? Então, quando tu coloca ele como um Media Center, que é uma outra utilização do Raspberry, ele funciona sem travar em 1080p. Então eu utilizei algumas distribuições para isso, inclusive no canal Projeto Root nós temos um dos testes que nós fizemos com o Code, né, o COD, que rodou vídeos em Full HD sem travar em momento algum. Agora, o aplicativo YouTube, lá o site YouTube, ele não funciona sem travar em 1080. Diegão, Opa, sim. Uma outra coisa, é perfeito o que tu tá falando, também tentei aqui fazer rodar o aplicativo do YouTube, uma vez pegou, a minha internet aqui é de 60 mega, pegou, mas eu tô com dificuldade, já tem 2 dias que eu tento colocar, mas realmente a gente está tendo dificuldade para isso. Já o Code para todo mundo saber, o Code é um Media Center, como o Diego falou, só que além de rodar em Full HD todos os vídeos, eu fiz o teste com o meu HD externo, ele baixa todas as capas dos vídeos. Como funciona? Ele conecta na internet normal, ele funciona como um sistema operacional igual aos outros. Aí, quando você conecta ao seu HD externo, ele vai automaticamente sincronizar todos os vídeos que você tem, todos os filmes que você tem no seu HD externo. Ele já pega da internet as capinhas, todas as capinhas dos filmes, e aquilo já fica guardado na memória do Raspberry. Próxima vez que você for utilizar ele como Media Center, ele já te mostra todas as capas com toda a descrição de cada um dos filmes. E uma outra coisa legal também, que eu fiz o teste aqui e funcionou, eu achei que não iria funcionar, Diego. Funcionou redondo, é você conseguir assistir alguns canais de TV fechada. Semana passada eu fiz esse teste, tem um canal, eu não lembro agora o nome, mas eu vou pesquisar e faço questão de colocar na descrição também do vídeo. Ele disponibiliza algumas listas, umas relações de canais, e aí você só tem que configurar no seu Code e você consegue sim assistir esses canais que são fechados no seu Raspberry. É bem interessante e isso daqui eu posso garantir que funciona. O YouTube realmente ele está travando, como o Diego disse, quando você vai utilizar com o cabo de HDMI, dependendo da fonte que você esteja usando, mais na frente a gente pode até estar falando sobre isso, ele fica intermitente, fica caindo e voltando, mas com o Code funciona muito bem mesmo. Então, pode continuar, Diegão. Beleza. Eu utilizei o Code com uma fonte, eu testei com 3 tipos de fonte. Eu utilizei 2 fontes de carregador de celular,
uma de menor potência, que era menos de 1 ampere, outra de 1 ampere e meio, e uma terceira fonte, que é de 2 amperes. Esta fonte foi a que melhor se adaptou à utilização tanto para sistema de media center, como desktop, como para as aplicações. Tá? Mas é válido lembrar que o Raspberry ele funciona até na porta USB de um computador, tá? Mas não vai te dar a mesma potência que uma fonte externa. Tá? Eu já testei isso daí, funciona, mas realmente, o que aparece para o usuário que está utilizando ele? Ele começa a travar, a ficar mais lento, e ele vai mostrar no canto superior direito da tela, ele mostra um quadradinho colorido, como se fosse aquele de pré-boot ali, que quando tu liga ele. Então, isso aí é que vai apresentar para quem está utilizando o Raspberry com uma fonte de menor potência. Diego, só, desculpa estar de novo te cortando, é porque tem uma pergunta aqui. O Júlio fez a seguinte pergunta, eu ia deixar para o final, mas aí como você já abriu essa oportunidade, então a pergunta dele era justamente essa, a alimentação, ele e o Pedro também fez a mesma pergunta sobre que tipo de alimentação vinha para o Raspberry. Como o Diego falou, a alimentação ela é externa, através de um cabo micro USB, deixa eu mostrar aqui para vocês onde vai esse cabo. Esse cabo micro USB, ele vai aqui, e numa palestra que eu dei na sexta-feira passada, por ironia do destino, Diego, eu esqueci dessa fonte. Eu fui sem fonte, e lá eu comecei a procurar alguma fonte de celular que pudesse ser utilizado como fonte de energia para o Raspberry. Mas eu lembrei que eu tinha lido antes que o mínimo suportado de amperagem que ele exige é 2,1 amperes. E eu não encontrei nenhum celular com essa amperagem, visto que, como é um circuito, ele precisa de uma amperagem maior do que o dos circuitos de telefonia. E aí eu fiquei testando de 1 ampere e meio, de 1 ampere, e todos apareceu essa mensagem da parte superior direita, é um quadradinho colorido, na verdade são 4 cores na parte superior direita. Aquilo ali ele está dizendo o seguinte, ó, eu estou funcionando, mas eu estou no limite. Tá? Não é uma boa prática fazer isso. Então a fonte ela é de no mínimo 2 amperes, 2,1 amperes, e aí você pode adquirir ela tanto no próprio site da Raspberry ou no Mercado Livre. Uma outra coisa que, só para finalizar essa dúvida, essa explicação, eu estou fazendo um teste também no Raspberry com uma bateria portátil. E aí eu pesquisei alguns sites onde eu encontro um tipo de bateria que me dê 2 amperes e que seja leve, né? Uma primeira eu vi lá de 2 quilos, eu não vou andar com 2 quilos na mochila, né? Mas ela atendia, só que já tem, se você pesquisar no YouTube e no próprio Google, você vai encontrar algumas baterias e me falhou agora falhou agora o nome dela. É de lítio? De lítio, perfeito. Acho que eu tenho uma aqui na minha gaveta aqui, de lítio, que ela é bem leve e é pequeno, e você consegue, inclusive, colocar dentro da sua case do seu Raspberry. Essa case aqui que o Thiago Palhares mandou para a gente, de Super Nintendo, ela super caberia, ó. Ela tem espaço suficiente para você carregar aqui já a bateria, e se tivesse um display também portátil, você estaria com o seu videogame retrô, né, jogando vários jogos da década de 80 da tua época aí, Diego. Da minha já é PS4. Então, eu acho que respondeu Pedro e Júlio. Se vocês tiverem mais dúvida, pessoal, pode ir fazendo, que no final dessa live eu vou estar passando para o Diego e o Diego vai estar respondendo. Obrigado, Diego. Desculpa aí, tá entrando toda hora aí no ar. Olha só, então, até mesmo para complementar essa questão da energia, pelo manual e o site do Raspberry, o ideal é de 2 amperes a 2,5 no máximo.
Tá? Eu não testei mais de 2.5, até mesmo por medo de acabar fritando o Raspberry. Então, eu aconselho quem tiver fonte aí de no máximo 2.5 para utilizar. Se for 2.6 para cima, não aconselho, até mesmo porque está no manual. Se está no manual, existe uma razão para estar lá. Então, continuando a questão do Raspberry, é que quando eu comecei os meus primeiros testes, eu utilizei ele com 3 tipos de fonte, justamente para poder determinar a menor potência e ver o que o Raspberry suporta na menor potência. Então, claro, eu consegui utilizar como desktop com uma distribuição Linux, tá? Eu consegui utilizar ele com o Windows IoT, e aí eu abro um parênteses aqui, eu consegui fazer a instalação do Windows 10 IoT nele com uma fonte de menos de 2 amperes. Porém, o sistema não startava normalmente. Toda vez que startar, ele acabava resetando porque não tinha a potência necessária para o processador funcionar. Então, foi ali que eu vi que o Raspberry precisava de uma fonte um pouquinho maior, e eu fui testar com uma de 1,5, aconteceu a mesma coisa, e com uma de 2, então funcionou normalmente. Então, até mesmo por que isso é importante? Porque se tu tá fazendo um projeto, tu já tem que ver qual é a fonte que tu vai utilizar. Tá? É óbvio que se tu tiver uma fonte de 2 amperes, já vai matar todos os problemas futuros. Tá? Mas daqui a pouco tu tem uma fonte em casa sobrando, aí tu pode utilizar no teu projeto primeiro para testar, para fazer teste, fazer laboratório aí e ver se vai realmente funcionar. Mas é aconselhável utilizar uma fonte de 2 amperes a 2,5 amperes. Tá? Junto com o meu projeto, era fazer esses testes, e primeiro eu testei o Raspberry com essas distribuições, né, com Windows, com aplicações para a internet das coisas. E, inclusive, eu não coloquei ainda lá no canal, mas eu já estou integrando o meu Raspberry com o Arduino, o que o Eduardo falou logo no início que dá para fazer. Eu já fiz alguns testes. Aqui na minha residência eu já consegui automatizar algumas coisas. Tá? Eu já consegui fazer com que o Raspberry interaja com o Arduino. Tá? E foi um pouco traumático, até porque envolve um pouco de programação, envolve um pouco de adaptação do hardware, então até mesmo me causou um pouco um susto no momento, assim, porque não estava funcionando nada e eu achei que já tivesse queimado a placa, mas não, era só a porta GPIO que estava errada. Tá? Mas isso é natural acontecer num projeto, tá, gente? Então, o que mais eu consegui fazer com o Raspberry, além disso daí? Eu consegui utilizar ele com Media Center, consegui utilizar ele com videogame retrô e desktop, tá? Vocês não estão vendo a tela agora, mas quem estava transmitindo a segunda imagem era o próprio Raspberry. Então eu pluguei uma webcam. Tá? Eu vou mostrar agora aqui para vocês. Eu pluguei uma webcam, essa webcam aqui, ó. Vamos ver se vocês enxergam aí, tá? Uma webcam Microsoft. Eu pluguei ele na porta USB do Raspberry e era ele que estava transmitindo para vocês aí a minha bancada. Então, como desktop, como uma solução desktop, é claro que ele não vai substituir o meu computador, nem o meu notebook, mas ele supre, então, uma viagem precisa fazer e precisando de um acesso rápido à internet ou a fazer algum projeto, alguma coisa assim, eu posso levar a minha placa e utilizar ela em uma viagem, ou até mesmo em situações como, por exemplo, tu quer colocar na casa de um parente, ou para monitorar algum serviço ou alguma câmera, tu consegue utilizar ele também dessa maneira. Tá? Junto com isso daqui, eu gostaria de mostrar para vocês como é que está funcionando agora. Nesse momento eu estou com ele utilizando o sistema Raspbian, ou o Raspbian, né, que é uma distribuição baseada no Debian para arquitetura ARM, né, então utilizando o meu Raspberry com essa distribuição, eu tenho um Linux funcional, tá, um Linux desktop funcional. Então eu tenho alguns aplicativos dentro desse Linux, tá? O que eu fiz lá no canal Projeto Root, eu mostrei em detalhes todos os passos para fazer uma automação de uma lâmpada, que é a lâmpada que eu botei na bancada aqui agora para mostrar para vocês. Tá? Então, eu vou habilitar aqui a minha segunda câmera novamente.
Deixa eu ver aqui se eu consigo habilitar ela agora. Ô, Diego, eles estão. Sim. Uma pergunta que é sobre o sistema operacional. A gente sabe que lá no site tem vários sistemas ali que ele já disponibilizam para você estar baixando a imagem e fazer a instalação. Como você já falou mesmo, Sim. os sistemas são baseados em Debian, né? Então, a Sim. pergunta que é feita aqui é se o sistema Debian é o mais recomendável para o Raspberry, visto que o Raspbian ele é baseado também em Debian, mas se a gente pode estar instalando outras distribuições de outros sistemas operacionais no Raspberry. Perfeito, isso é uma pergunta bem interessante, até foi muito bem perguntado, porque logo no início eu falei que eu testei mais de 20 distribuições de sistema. Entre elas eu testei o Gentoo Linux, o Arch Linux, o próprio Debian, o Ubuntu, tem uma distribuição do Ubuntu para isso, então existem diversas distribuições para se utilizar no Raspberry. Por que existe essa questão de utilizar o Raspbian? Porque, na verdade, o que eles fizeram? Eles fizeram um port do Debian para a arquitetura ARM. E, como já existia o Debian, eles colocaram o Rasp de Raspberry com o Bian de Debian. Então, na verdade, o Raspbian nada mais é do que uma distribuição Debian para a arquitetura ARM. Mas existem outras. O próprio Ubuntu tem o Ubuntu Mate, tem Kali Linux, que é uma distribuição muito utilizada para fazer pentests Perfeito, e perfeito. testes de vulnerabilidades, enfim, né, eu utilizei muito essa distribuição. O Gentoo, que é uma distribuição mais para quem curte um pouco mais de compilação, então tu não instala ela, tu vai compilar todo e qualquer programa que faça parte do teu kernel, então tu vai baixar o kernel puro e tu vai compilar todos os programas. Qualquer programa que tiver dentro do sistema, tu vai ter que compilar. Então, antigamente isso aí era bem interessante para te dar mais desempenho nos computadores. Hoje não é muito utilizada essa distribuição, a não ser aquela pessoa que veio desde os antigos já utilizando e acabou adotando como a sua principal distribuição. Outra distribuição muito bem utilizada nele é o Arch Linux, que também segue esse mesmo segmento de pacotes pré-compilados e compilações de pacotes. Arch Linux é uma distribuição que tem para ele. O problema que eu vejo assim que o pessoal está querendo utilizar é Windows. Tá? E aí isso daí é que entra no calcanhar de Aquiles do uso do Raspberry. Por quê? Porque a Microsoft ela está investindo em internet das coisas. Ela não quer que tu rode plenamente um sistema Windows 7, Windows 10, desktop nesses dispositivos. E sim, ela está investindo que tu desenvolva um hardware, que tu desenvolva uma aplicação para a internet das coisas, que é uma coisa que está agora no momento, né, tá tendo bastante procura, a questão da internet das coisas. Então, a Microsoft não tem um sistema nativo para essa arquitetura. Então existem alguns projetos, e aqui eu ressalto que o projeto que o Mauro está fazendo, que seria o nosso convidado, infelizmente por motivos pessoais ele não pôde participar, mas ele tem um projeto onde ele utiliza um cluster de Raspberry para fazer análise de malware. Então é um projeto bem interessante, até eu vou te pedir que tu coloques aí, se tu puder colocar, Eduardo, o site, eu até peguei agora aqui, vulcano.io.org, conferindo aqui, mas é vulcano.io.org. Quem quiser dar uma olhada, ele recentemente ele começou esse projeto aí, e é bem interessante o que é um cluster. Cluster nada mais é do que acumular diversos dispositivos e fazerem com que eles trabalhem em conjunto. Muitas vezes somando o processador, outras vezes dividindo carga de processamento. O cluster que ele está montando é justamente para fazer a análise de malware com dispositivos Raspberry. Eu gostaria muito que ele tivesse participado, por problemas pessoais aí ele não pôde participar, mas não vai faltar oportunidade para a gente poder falar nesse assunto aí. A questão de distribuições, eu não sei se eu consegui responder a pergunta das pessoas que fizeram, mas existem diversas distribuições. E um conselho que eu dou para saber se existe uma distribuição que tu goste é procurar, por exemplo, Ubuntu ARM V7,
Ou, por exemplo, Debian ARM V7. Tá? Por quê? Porque V7, ARM, é a arquitetura. Então, se tu está procurando pela arquitetura, tu não vai procurar, por exemplo, por Ubuntu, Raspberry. Tu até vai encontrar pela associação dos sistemas operacionais. Mas o correto é tu procurar por a arquitetura e o sistema operacional que tu quer. Então, existem diversos projetos na internet que estão fazendo esse porte da arquitetura PCX86 para a arquitetura ARM. Eu não sei se eu consegui responder bem. Deixa eu só dar uma complementada, Diego. O que acontece também, pessoal, é que, como o Diego falou, muitos querem utilizar o sistema operacional Windows. Como ele mesmo disse, o Raspberry ele não é um computador convencional. Ele pode ser utilizado dessa forma. Por isso, ele precisa de uma arquitetura bem mais leve, bem mais clean. Inclusive, eu já fiz um teste e tem um vídeo muito bom na área de segurança do Ricardo Longato, ele utilizando o Kali Linux, que é uma versão baseada em Debian instalada no Raspberry, como vetor de ataque. É uma das possibilidades que você pode estar utilizando, além de muitas outras. Sendo que o mais importante de tudo, pessoal, é esse camaradazinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, o cartão de memória. É muito importante você saber que tem que ter pelo menos para estar rodando redondinho 8 GB o seu cartão. E o mais importante de tudo, Diego, que eu descobri essa semana, é que o cartão que eu estava rodando, esse meu cartão aqui é de 16 GB e eu tenho 3 sistemas operacionais nele. Mas essa semana eu descobri que a classe dele é muito baixa. Ele é classe 4 e eu estava achando que seria classe 10. Para quem não sabe e acha que não faz muita diferença, os cartões de memória, eles têm uma classe, e essa classe está associada diretamente à velocidade de processamento. Ou seja, se você tiver um cartão de memória de classe 4 e quiser usar no seu celular, instalando alguns programas, tirando do sistema nativo e jogando no cartão, você vai ver a lentidão no seu celular. Da mesma forma é no Raspberry. Se você colocar um cartão de memória de 4 GB e quiser instalar o Raspbian, você vai sentir uma certa lentidão no processamento. Assim também como o RetroPie, que é um sistema para jogos, que exige pelo menos 8 GB de capacidade do cartão de memória. Então, duas coisas importantes quando você for instalar um sistema operacional. Vejam a classe do cartão. A classe indicada até mesmo pelo site é classe 10, que te dá uma velocidade de processamento maior. Tá? Então, isso é o mínimo. Você pode instalar de 4 GB, classe 4? Pode. Classe 1? Pode. Só que você não vai poder exigir muito. Então, os sistemas operacionais eles vão rodar de uma forma melhor, mais rápida, se você estiver utilizando o que se pede de fato, que é um cartão classe 10 de, no mínimo, 8 GB. Valeu, Diego, pode continuar. Beleza, então olha só, até mesmo por causa da classe 10, eu tenho alguns cartões aqui que são classe 4 e classe 6. Todos eles que foram abaixo de classe 10, eu tive diversos tipos de problemas, desde do momento da instalação até a execução de aplicativos. Funcionar, funciona. Instalou, instalou. Mas diversas vezes eu tive problema, tipo assim, eu estava no meio da instalação e simplesmente congelava. Ou simplesmente ele dizia que estava instalando e não estava instalando. Ele instalava, rebutava e dizia que não, nem dava aquela tela colorida, né? Não dava o boot. Aí eu botava o SD no computador e ele estava vazio, né? Mesmo utilizando sistemas Linux para verificar se tinha algum arquivo lá, muitas vezes não formatava, é como se ele tivesse em branco, tá? Então não funcionava. Então a classe 10 ela é muito importante para cartões, para utilizar os sistemas operacionais. Até mesmo a própria Microsoft no site da Microsoft lá, quando tu coloca lá para instalar o Windows IoT, eles colocam a questão do cartão microSD ser classe 10, no mínimo classe 10, que se for abaixo disso já não vai rodar. E de fato, no meu teste ele não rodou, tá? Quando eu coloquei com cartão classe 6, não funcionou, tá?
Até pelo espaço, tem muita gente, até algumas perguntas que me fizeram lá nos vídeos, qual é o espaço utilizado pelo sistema operacional. Em geral, o sistema operacional como desktop utiliza cerca de 1 GB a 1 GB e 200 depois de instalado. Tá? Não chega a passar muito mais do que isso. Tá? Vai depender da versão, obviamente, daqui a pouco sai uma atualização, vai consumir um pouco mais de espaço, mas ela fica em torno de 1 GB a 1 GB e 200 de espaço utilizado depois de instalado o sistema operacional. Isso para as distribuições Linux. Tá? Para o Windows, ele consome muito mais, tá? Ele consome cerca aí de 3 GB de espaço do cartão microSD. Tá? Ou seja, Diegão, há possibilidade então de se instalar o Windows nele, mas é esse Windows que a gente utiliza em casa ou é um outro tipo de Windows? Eu ia exatamente entrar nesse assunto agora. Não, ele é um Windows totalmente diferente. A primeira coisa, ele é apenas um sistema da Microsoft. Ele não é um Windows desktop. Então, para quem está acostumado a utilizar servidores Windows, vai entender a nomenclatura Core. Tá? Core, C-O-R-E. Tá? Essa arquitetura da Microsoft, essa nomenclatura, na verdade, da Microsoft, ela está determinando que o sistema operacional ele não tem interface gráfica. Ele é uma interface por linha de comando. Então, quando tu instala o Windows 10 IoT Core, tu está instalando uma distribuição, ou seja, uma versão do Windows, porém, para quem usa como servidor. Tá? Então, não tem um ambiente gráfico. Tu tem uma interface web gráfica para administrar ele, mas tu não tem um desktop para instalar programas, tu não tem um gerenciador ali de painel de controle, por exemplo, alguma coisa assim. Não, ele não usa desktop. Tu vai instalar ele para utilizar um sistema de desenvolvimento, um ambiente de desenvolvimento, Visual Studio, para fazer o teu programa, a tua interação com os teus outros dispositivos. Mas a Microsoft ela deixou bem clara no site dela que o foco dessa versão é para a internet das coisas e não para o mundo desktop. Tá? Então eu acho que se vamos ver uma versão de Windows rodando no Raspberry, talvez, mas não uma versão oficial. Talvez um port, por exemplo, eu já vi gente utilizando, e aí entra a questão dos clusters, utilizando emulação em cima do sistema operacional Debian para emular, né, para fazer uma emulação, uma máquina virtual do Windows. Então, claro, com 1 GB de memória RAM, que é o que tem o Raspberry, tu não consegue fazer isso aí de forma plena. Tá? Então tu vai precisar de um cluster, um sistema específico para poder fazer esse tipo de aplicação. Então, sim, é possível desta maneira, mas a aplicação padrão do Raspberry não vai suportar um Windows Desktop, só em cima de virtualização. Aí sim tu consegue utilizar o Windows. Só uma última que me perguntaram, estão perguntando aqui, Diego, então eu estou aproveitando o tempo. Pessoal, o Raspberry não é a única placa que existe. Eu estou aparecendo na tela aí, Diego? Não. Deixa só um segundo. Pessoal, o Raspberry Pi, ou Pi, o Diego depois vai até falar o porquê dessa dúvida, ele não é a única placa desse tipo que existe no mercado. Existem várias outras placas, como o Droid, eu até anotei aqui para não esquecer, existe o Droid XV4, o Upboard, entre outros. Se você pesquisar aí na internet, vocês vão ver várias outras placas, inclusive muito melhor do que a Raspberry, muito melhor e com preço bem parecido. O que acontece é que o Raspberry você consegue utilizar para vários fins, até fazer um drone, fazer entre outras coisas. Mas a Microsoft, entre outras empresas, já desenvolveram placas similares com potência muito maior do que essa. Inclusive, o Raspberry é quad-core, né? 4 núcleos. Existem de 8 núcleos com capacidade de armazenamento, inclusive com 8 GB de RAM, entre outras coisas. E aí vai rodar o Windows 10, vai rodar jogos de PS4, PS3, inclusive, e preço bem similar. Né? Se você, no Tech Tudo, se eu não me engano, mês passado eu estava dando uma pesquisada e vi mais de 8, que eu contei, mais de 8 plaquinhas da mesma linha, né, da mesma ideia, com capacidades maiores e com possibilidades de sistemas operacionais muito mais robustos do que
o Linux. Pronto, beleza, Diego. então olha só. Até mesmo nessa questão aí, eu tava pesquisando recentemente alguns modelos e tem modelos já que suportam as versões mais recentes do Windows, como o Windows 7, o Windows 10, e rodam como um desktop. O problema disso daí justamente é comprar esse tipo de equipamento. Pelo menos eu não consegui encontrar isso num mercado acessível. Que o Eduardo comentou do preço, o preço dele é equiparado ao preço do Raspberry nos Estados Unidos, 35 Isso. dólares. O problema é tu trazer esse tipo, vai ser a mesma dificuldade, na verdade, né? Mas o problema é tu conseguir chegar com essa placa aqui num preço satisfatório. Tá? Eu não consegui encontrar um preço satisfatório. Talvez na Black Friday agora, né? Se realmente funcionar, é a hora de se comprar esse tipo de placa. O problema é a aduana. O problema maior que eu vejo é esse daí, tá? Mas por que eu optei, por que nós lá do canal Projeto Root optamos por ter a placa Raspberry? Justamente porque nós lidamos lá diretamente com sistemas GNU Linux, então nós optamos ter uma placa que nos desse possibilidades de fazer algumas experiências, como por exemplo eu fiz uma experiência bem interessante que vai render um vídeo no futuro para o canal, que é utilizar o Raspberry como um servidor de VPN. Então eu consigo instalar uma VPN no meu Raspberry e eu consigo plugar ele em uma rede e ter acesso a essa rede através da VPN. Então é bem interessante esse tipo de aplicação para o Raspberry. O que seria interessante também se eu tivesse um sistema Microsoft? Talvez sim. O problema é que, como o sistema Microsoft, em geral, as coisas são pagas, né? Então, talvez se eu tivesse um projeto para fazer uma VPN num sistema Microsoft, talvez eu tivesse que desembolsar mais em licenciamento e mais em softwares. Então, com o Raspberry eu consigo fazer isso com um custo muito baixo, mesmo ainda pagando uma taxa se for taxado na hora de comprar o equipamento. Então, por isso que nós optamos lá por utilizar o Raspberry, por causa dessa facilidade de interação com sistemas Linux. Gente, uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, e como prática aqui do que eu mostrei para vocês e falei com vocês, é justamente como é que está funcionando isso hoje na minha residência, tá? Eu não consegui fazer um exemplo muito amplo, porque eu tive que desmontar praticamente tudo aqui em casa para poder fazer esse laboratório para vocês. Mas eu vou compartilhar minha tela agora com vocês e vou mostrar o que eu consigo fazer com ele, porque agora eu dei um loop aí, né? Sim, Tá. sim. Então, olha só. Isso daqui tá funcionando num navegador, tá? Então, eu tenho aqui ligar a luz da sala, desligar a luz da sala, ligar a luz do quarto, desligar a luz do quarto. Então, eu tenho ligar luz, que aí seria uma outra luz, desligar, piscar. Aí eu tenho aqui depois ligar depois de 10 segundos, 30 segundos e desligar depois de 1 minuto. Então, na verdade, eu utilizei aqui um sistema em HTML mesmo, não tem nada demais aqui. Deixa eu exibir o código-fonte para vocês. Então, não tem nada de muito aprofundado, até mesmo porque eu não sou desenvolvedor, então eu sou um curioso nessa área. Então, eu fui pesquisando, fui colocando aqui. Então, esses códigos eles estão disponíveis lá no canal Projeto Root. É só ir lá na descrição dos nossos vídeos. Geralmente a gente coloca lá todos os pré-requisitos para fazer o laboratório, inclusive os códigos para serem feito o download. Então, basta fazer o download lá direto, utilize eles, modifiquem eles, implementem, compartilhe conosco lá do canal, coloquem até mesmo nos próprios comentários lá, link para a gente fazer. Ô, Diegão, tu acabou de abrir na cabeça, eu tenho certeza, de todo mundo um leque de possibilidades, porque se aí, pelo que eu já notei, para mim também está sendo uma novidade, você vai ligar e desligar a luz, fazer piscar, eu conseguiria hoje colocar um IP fixo e acessar lá do meu serviço ou da rua, pela internet, esse sistema, e aí eu consigo ligar o ar-condicionado quando eu estou ainda no trânsito, para quando eu chegar, tá tudo já gelado. Não é isso aí? Exatamente isso. Entre outras verdade, coisas também. Exatamente. Na verdade, estava assim aqui na minha residência, algumas coisas funcionavam diretamente via internet. Então, como é que eu fazia isso aí? Na verdade, eu tenho um IP público e aí eu faço um redirecionamento e eu consigo acessar através
de qualquer local esse endereço público, e aí eu consigo ligar, desligar e controlar a minha residência dessa maneira. Tá? Uma das coisas que o pessoal me pergunta, por que não fazer um aplicativo para celular? Sim, só que lembrando, eu não sou desenvolvedor. Se tiver algum desenvolvedor escutando a gente, nos vendo aí, por favor, implemente essa ideia, compartilhe aí. Eu acho que vai ser uma boa sacada, porque existem diversos sistemas assim na internet, mas a grande maioria deles é pago e muito caro. Então, quem quiser, quem tiver condições de desenvolver, compartilha conosco ali que a gente tenta, até de repente, se tu quiser vender o projeto... Isso daí, ô Diego, isso daí já vai ser um desafio tanto para a Faciltech quanto para a F59, que é um parceiro nosso aí que é desenvolvedor de sites, e eu deixei até essa semana um vídeo no nosso canal falando sobre um livro que a Faciltech recebeu. Inclusive, vou até mostrar aqui rapidinho para vocês. Infelizmente, eu não estou encontrando ele aqui. Tá? Esse livro, ele ensina você, sem conhecimento de programação nenhuma, tá desenvolvendo aplicativos igualzinho esse que tu fez em HTML. Então, quem quiser, tiver interesse em aprender a desenvolver aplicativos, é só dar uma olhada aí no vídeo anterior. Mas pode continuar, que minha cabeça está fervilhando de ideias aqui, cara. Olha só, então eu tenho aqui, eu vou mostrar primeiramente aqui para vocês o código aqui, ó. Então eu tenho ligar a luz da sala, tá? Aqui ele dá uma mensagenzinha já, sala ligada, e aí quando eu dou desligar sala, sala desligada. E assim ele vai, ligar a luz do quarto, desligar a luz do quarto, e assim ele vai mostrando, tá? O que eu vou mostrar agora para vocês aqui? Na verdade, deixa eu mostrar o código-fonte aqui de novo, ó. Na verdade, tudo que ele faz aqui, ele é, na verdade, um código que ele é mandado por HTML, né, pelo método, pelo formulário aqui, e ele executa um comando lá no meu Raspberry. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu estou no shell aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Eu tenho ali alguns scripts, tá? Então eu tenho ali, todos eles são feitos em Python, então tem ali extensão .py, e eu tenho ali os PHPs, né, o arquivo index2 e index.html, que são, na verdade, aquela página ali. Então não tem layout, não tem nada, é nu e crua, só com umas lâmpadas aqui, tá? Então, o que esse script faz? Na verdade, eu vou editar aqui o liga sala, tá? Então, esse script aqui está disponível lá no Projeto Root, quem quiser baixar tem lá nos vídeos do Raspberry, eu tenho os linkzinhos lá na descrição. Então, vocês vão chegar ali e vão ver o que é. Eu comentei cada linha que faz, tá? E aqui eu tenho aqui a minha pin list, tá? Essa pin list ela representa uma GPIO. Então aqui eu estou dizendo que a GPIO 3 ela tem um valor, tá? Então ela vai utilizar isso daí para ligar ou desligar. Então quem tiver curiosidade, até mesmo para não ficar muito extenso aqui a live, vão encontrar lá todo o comentário de que cada linha faz. Eu quero mostrar para vocês o que realmente o script faz, ó. Quando eu executo ele no computador, então para executar ele no Raspberry, eu estou conectado remotamente no Raspberry. Basta eu lembrar isso aí para vocês também, porque não está diretamente lá no Raspberry. Eu estou usando o PUT SSH para conectar por SSH direto na console do Raspberry. Então, eu estou, na verdade, agora aqui e eu vou executar o Python e o nome do script. Liga sala.py. Quando eu vou executar esse arquivo aqui, ele vai ligar a minha lâmpada. É claro que vocês não estão enxergando ela ligar, porque eu coloquei a minha câmera, no caso, para o modo de desktop, para transmitir o desktop. Mas agora eu vou executar o mesmo script com a câmera ligada. Tá? Então, ou não, eu vou fazer melhor. Tu podes travar na câmera do Raspberry? Claro. A transmissão, para aí que eu vou só ativar ela aqui. Pode destravar ela aí, que aí eu ativo ela aqui? Posso sim. Quer que eu pare de mostrar? Isso, mostra do projeto. Essa, perfeito, pronto. Só que tá aparecendo o teu logo. Isso, agora eu vou desativar aqui. Agora eu vou habilitar aqui, senão vocês não vão enxergar nada. Acho que agora ficou melhor, tá? Então, olha só, eu vou executar o mesmo script agora, tá? O Python, né? O programa Python liga a sala e ele vai ligar essa lâmpada. Ó, ele já deve estar exibindo aí para vocês. Olha, show de bola. Então, ele ligou, agora eu vou executar o comando para desligar ela. Então, é o mesmo arquivo, só que ao invés dele ligar, ele vai desligar ela. Ó. Então, ele está desligando ela. Então, dessa maneira, eu também tenho o que vai ligar e desligar
a lâmpada do quarto onde eu estou, tá? Então eu vou mandar agora desligar o quarto, tá? Vou mandar desligar o quarto. Ó, provavelmente ficou tudo escuro aí para vocês, né? E agora eu vou mandar ligar o quarto novamente, ó. Então essa é a iluminação do meu quarto onde eu estou. Não, acho que deve ter caído de novo aqui. Então esse script aí, na verdade, ele faz o acionamento, né, de uma lâmpada ou de um ar-condicionado, se for o caso. Existem alguns projetos. Pode destravar aqui para minha câmera novamente, que agora eu... Pronto. Perfeito. Existem alguns projetos, pessoal, que é colocado um sensor de temperatura, tá? E ele vai regular a temperatura. Conforme chegar a uma temperatura X, ele vai acionar o relé do ar-condicionado, ou vai ativar o ar-condicionado propriamente por RF, né? Por radiofrequência. Então, existem alguns projetos que nós estamos pensando em fazer, mas no momento não conseguimos executar, até mesmo por uma agenda apertada, porque a gente não pode lançar apenas vídeos de Raspberry, então a gente tem um conteúdo bem diversificado e o Raspberry ele entrou no meio disso aí tudo, então a gente está tentando administrar o conteúdo do canal com o conteúdo de Raspberry propriamente dito. Então, existem alguns projetos que a gente está tentando levar para o canal, mas se alguém tiver alguma ideia ou olha, eu gostaria de fazer um vídeo fazendo isso, compartilha conosco, entre em contato que a gente pode tocar essa ideia junto aí, tá? Que depender do canal Projeto Root muito bacana. E de mim, estamos 100% abertos a negociações e conversas aí. Eu acho que, eu não sei se tem algumas dúvidas, eu acho que pro que eu estava pretendendo trazer nessa live, eu acho que era isso aí mesmo, Eduardo. O Raspberry ele tem diversas aplicações, tá? Depende muito da tua ideia, da tua criatividade e o que tu tem disponibilidade de tempo e dinheiro para gastar nele. Tá? Já pediram para mim fazer um projeto de automação para uma residência inteira, tá? Desde a parte elétrica, né, de acionar a lâmpada, até controle de entrada e saída de pessoas do ambiente. Eu, até o momento, eu não fiz um projeto desse tamanho, até mesmo porque, como eu comecei recentemente a lidar com esse tipo de dispositivo, existe toda a questão de segurança. Eu estou sendo a cobaia, né? Eu estou testando na minha própria residência, então, se no momento que eu achar seguro colocar um acionamento de uma fechadura pelo Raspberry, eu vou fazer na minha residência primeiro. Tá, gente? Então, não sei, posso deixar aberto aí a perguntas aí pro Eduardo. Isso. Assim, se a gente for levar... O assunto é muito bom, é muito gostoso. Eu sou maluco por tecnologia, a gente iria levar a madrugada inteira, mas amanhã é segunda-feira, né? Então, não é o caso a gente se estender tanto. Mas tem uma última pergunta aqui, do Lucas Silva. Ele pergunta o seguinte, se há possibilidade de se instalar um sistema operacional Android nele, visto que o Linux, o Android, na verdade, é baseado em Linux, e se existe, ele gostaria de saber qual, né? E como se instala esse sistema no Raspberry, para finalizar nossas perguntas. Beleza, então Eduardo, Lucas, né, o nome do... Lucas Silva. Lucas Silva. Então, olha só, Lucas, sim, existe a possibilidade de instalar o Android, eu já testei o Android, foi a versão 7 e a versão 5 do Android. Não funcionou direito, tá? Ele instalou. O processo de instalar é semelhante à instalação do Windows IoT, como foi feito a instalação pelo Nubes ou a instalação através da ISO, tá? Onde a gente tem o programa lá, o Win32 Image, então tu vai baixar um arquivo de um determinado site que vai disponibilizar essa imagem do Android, e tu vai baixar o arquivo .img e tu vai utilizar esse programa para fazer a instalação no microSD. Agora, o maior problema de fazer isso daí com Android que eu encontrei é justamente o problema de travamento e bug. Ele não tem uma Play Store, então até o momento, tá? Então tudo que eu estou afirmando aqui até o momento, não se tem uma Play Store e funciona tudo travando. O YouTube que vem nele, tá? Vem travando. As configurações da Wi-Fi funcionam, configurações de Bluetooth funcionam, configurações do perfil de usuário funcionam, mas tudo que é aplicativo
por exemplo, ele vem com um VLC, eu consegui executar um arquivo em MPEG-4, funcionou, porém fica travando, mesmo na menor resolução possível. Por quê? Por que trava tanto? Porque não existe uma versão do Android oficial para isso. Existe ports ou modificações do kernel Android, né, que vem lá do Linux, para rodar na arquitetura ARM. E esse é o principal problema, porque se é um port, é alguém pesquisando, algum desenvolvedor ou alguém curioso nessa área que está tentando fazer uma compatibilidade com o processador do Raspberry. Não se tem oficialmente ainda uma versão do Android para o Raspberry, mas em alguns testes eu testei o 7 e o 5, funcionou, eu instalei, demorou um pouco para instalar. Digo até que foi o sistema que mais demorou, inclusive demorou mais do que o próprio Windows 10 para ser instalado, mas ele não funcionou de modo satisfatório. Até mesmo por isso que lá no canal nós não fizemos nenhum vídeo ainda de Android, justamente por não precisar levar um conteúdo que não funciona, né, direito. Então, para evitar esse tipo de problema, né, quando vê alguém instala, acha que vai ter uma solução com o Android e não vai funcionar de acordo, né, então fica ruim o vídeo. Então nós optamos em não fazer esse vídeo ainda no momento. Perfeito, perfeito. Acho que foi respondida a pergunta, sim. Então, Diego, eu estou muito feliz por essa live. Eu acho que foi bem elucidativo todas as informações que tu trouxe para a gente. Pessoal, com certeza, quem assistiu essa live deve ter saído daqui agora com um pouco mais de conhecimento, ou muitos nem conheciam essa plaquinha. A gente sabe que aqui no Brasil as coisas são um pouco mais complicadas, há países que a criança já tem na escola, isso faz parte do material didático dele, enquanto aqui no Brasil, por outros fatores, a gente quase não conhece esse tipo de tecnologia. Mas hoje, com certeza, essa live foi bem produtiva. Eu agradeço já, em nome de todos os nossos inscritos, a sua participação, a participação do Projeto Root em si. Agradeço ao Marcos também, que é o grande colaborador também do Projeto Root, e ao Mauro, que não pôde estar por outros problemas, mas nós vamos ver uma outra possibilidade de ele se fazer presente, mas desde já eu te agradeço. Se o nosso canal já fosse um canal gigantão, eu iria te mandar um brinde, mas tá anotado na minha agenda, tá anotado, você é um dos pioneiros de colaboradores da FácilTech, mas eu de coração estou te agradecendo aqui em nome de todos os nossos inscritos. Muito obrigado mesmo. Pô, eu que agradeço a oportunidade e dizer para o pessoal também, antes de encerrar, se o pessoal tiver mais dúvidas aí de responder, entre em contato com o nosso e-mail ou através do site lá do Projeto Root ou através do próprio canal, entre em contato conosco, mande a sua crítica, sugestão, a gente está aberto a todas as possibilidades para a gente tentar levar o melhor de conteúdo possível. Eu posso dizer que o canal Projeto Root ele começou meio que na experiência e vamos fazer e vamos indo e as coisas estão engrenando. Tá? E com a ajuda do Marcos mesmo, o Marcos é um colaborador hoje, mas ele descobriu o YouTube, aliás, ele descobriu o Projeto Root pelo YouTube, procurando uma nova alternativa para a empresa dele, e hoje ele é um colaborador do Projeto Root. Então, isso me deixou muito feliz e me motiva muito, sabe, ver as pessoas que em um dia elas estão nos assistindo, né, e no outro dia elas estão colaborando. Isso aí, para mim, é o que importa. Tá? Então, assim como o Eduardo está trazendo esses vídeos pela FácilTech para tentar levar o máximo de conhecimento possível a todos sobre tecnologia, né? O Projeto Root ele também começou nessa empreitada aí de levar o conhecimento. E eu, por natureza, eu tenho esse negócio de colaborar com as pessoas. Então, para mim, o Projeto Root ele jamais vai ser cobrado nada, porque para mim não faz o menor sentido ter o Projeto Root sendo uma plataforma de ensino com um valor. Eu sei que tem diversas plataformas que cobram, mas o nosso pilar é justamente estar disponível a todos, tá, gente? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Eduardo e à FácilTech por proporcionar essa live elucidativa e até mesmo o pessoal que está nos assistindo até o momento, tá? Um abraço a todos e valeu. Pessoal, deixa eu botar aqui na minha
Todo mundo me olhando agora? Pronto. Então, pessoal, agora falando diretamente com vocês, tá? Muito obrigado mesmo pela participação de todos que acompanharam essa nossa live, mais de 1 hora até. É um assunto legal, tecnologia, para alguns se torna um pouquinho mais difícil compreender, mas eu acho que a live de hoje foi bem tranquila, tá? E isso aqui é só o pontapé inicial. Nós temos um vídeo no nosso canal introdutório sobre o Raspberry, falando quando eu recebi essa minha plaquinha, mostrando as características dele, a particularidade da plaquinha. O canal também do Diego, o Projeto Root, também ele vem elucidando, vem bastante, tem muito conteúdo lá, se você realmente quer aprender sobre Raspberry, Arduino, você pode estar acessando, se inscrevendo lá no canal do Diego, no Projeto Root, e aqui, essa live foi o pontapé inicial de uma série de vídeos que eu vou estar gravando, que a Faciltech vai estar gravando sobre o Raspberry, sempre tendo consultoria lá do pessoal do Projeto Root, que tem tem muito mais conhecimento sobre a placa, mas eu vou estar tentando trazer esse conteúdo também aqui para a Faciltech. Eu já tenho um projeto ali já, uma série de vídeos já pré-gravados, mostrando como utilizar o Raspberry como um console retrô. Eu vou mostrar para vocês como se baixa os jogos, as ROMs, né, na verdade, como se instala o RetroPie, que é uma distribuição para essa finalidade. Um outro vídeo eu vou estar mostrando como se instalar o COD também e como se instalar os aplicativos do COD, como assistir os vídeos em Full HD. Em um outro eu vou mostrar também como se usar como um desktop, né? Inclusive dá para se jogar até Minecraft, para quem gosta. Se o filho gostar, você pode botar lá. Eu estou tentando montar um servidor de Minecraft. Então, vão ser uma série de vídeos voltados ao Raspberry, para tentar trazer para vocês realmente um conteúdo diferente, um conteúdo legal, que vocês possam estar realmente utilizando essa plaquinha e se familiarizando. Agora eu peço realmente que, se vocês estão gostando dessas nossas lives, se você está realmente gostando do nosso canal, que você vá lá, compartilhe essa nossa live, compartilhe nossos vídeos, curta os nossos vídeos. Cada curtida de vocês dá ânimo para a gente estar gravando novos vídeos e pensando muito além do que está trazendo apenas vídeos simples. A Faciltech vai do fácil ao técnico. Então, a gente está trazendo vídeos simples, o pessoal está dizendo, poxa, Eduardo, o vídeo está muito simples. Aí, quando eu trago um vídeo um pouquinho mais difícil, o vídeo está um pouco mais difícil. Então, eu vou tentar equilibrar isso de uma forma bem tranquila para agradar gregos e troianos. Então, curtam, compartilhem. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e vamos fazer esse projeto acontecer igualzinho ao Projeto Root aí, que já está bombando e que é nosso parceiro. Um forte abraço, fique com Deus realmente e até a próxima. Muito obrigado.